Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, no oferecimento de Sebrae e Algás está no ar mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma ferramenta necessária para o povo de Alagoas. E hoje eu estou tendo o prazer, gente, de receber uma advogada conceituada, a doutora Andréa Feitosa, que foi a fundadora do startup Por Mulheres Brasil, que tomou conta, virou febre, proteção, idoneidade, credibilidade. Você vai saber tudo isso no programa de hoje, porque está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de trazer um assunto muito bacana. Esse programa eu quero oferecer a você, mulher de Alagoas, né? Você, mulher que está realmente precisando de uma palavra de conforto, coisas propositivas que certamente a nossa convidada, a doutora Andréa Feitosa, vai conversar com você. E você que está acuada, né? Está vivendo momentos difíceis, momentos de pressão, de depressão, porque seu casamento já foi embora, mas você não tem coragem de separar. Vamos tratar de muita coisa bacana, porque pode ter certeza, nossa convidada tem gabarito para levar essas informações para você. E eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, já agradecer a sua presença aqui no nosso espaço e já perguntando também quem é Andréa Feitosa. Seja bem-vinda. Obrigada pela recepção, pelos elogios. Coisa boa. É um prazer estar aqui com você, estar falando com o seu público, que eu sei que é um público bastante importante aqui em Alagoas, para as mulheres, para os homens. Os homens são muito importantes nessa conversa. Então esse é um programa que não só diz respeito ao público feminino, mas ao público masculino em especial, porque é para os homens que a gente tem que falar quando fala sobre o direito das mulheres. Andréa Feitosa é uma advogada, né? Tem um filho, o Arthur, de 11 anos. Fiz faculdade de Direito na Bahia, onde morei 11 anos. Morei 2 anos em Belo Horizonte, depois por motivos pessoais mudei para a Bahia, fiz faculdade de Direito lá e retornei para Alagoas em 2012. E desde então exerço a advocacia. Quando o Arthur nasceu, fiquei um pouco no interior, mas aí começou, a minha advocacia aumentou, porque no interior todo mundo conhecia, em Taquidarca. Todo mundo conhecia a minha família, conhece minha família, e aí eu disse, olha, vou enveredar para o mundo empresarial, mas a advocacia não deixou, porque eu tinha neto. Imagine, uma casa no centro da cidade, e aí quando as pessoas souberam que a filha do Vicente Ioiô, que meu pai era conhecido como Vicente Ioiô, a advogada, estava morando ali, que era advogada, 7 horas da manhã, o povo batendo na porta da minha casa, 10 horas da noite, doutora, foi preso meu filho, eu preciso resolver isso. Final das contas, eu tive que fechar meu comércio, eu tinha um depósito de material para construção, quando meu filho nasceu, eu tive que fechar meu comércio e voltar para a advocacia, voltar para Maceió, abrir o escritório e dar continuidade à advocacia. No próximo dia 11 de agosto, eu completo 14 anos de advocacia ininterrupto. Coisa boa. E adoro a advocacia, né? O Por Mulheres nasceu em 2021, quando nós, eu em especial e algumas outras mulheres advogadas, nos deparamos com algumas barreiras
né? Do tipo, você só consegue ocupar tal espaço se o fulano de tal te indicar. Ou se, enfim, aquelas dificuldades que a gente sabe que infelizmente ainda existe no Brasil. E aí nos reunindo, falando sobre política, como os políticos fazem política. Alagoas, você sabe que é uma grande escola. Verdade. E aí a gente disse, mas como é que os políticos fazem política? Eu disse, reunindo o grupo. E como é que a gente faz para reunir um grupo? Eu disse, vamos reunir um grupo de mulheres. E como é que a gente vai fazer? Eu disse, vamos fazer um almoço. Aí marcamos o primeiro almoço no Divina Gula e fizemos uma foto. Tinha umas 20 mulheres advogadas e era algo que ninguém tinha feito coisa até bacana. Então. Eu diria que era a empreendedora, né, tomando conta da advogada. Da advogada, exato. Aí nós fizemos e estava próximo da eleição da OAB. E aí todo mundo me ligando, doutora, o que está acontecendo? A senhora vai montar uma chapa? Eu disse, não, nós só fizemos uma reunião com mulheres advogadas para debatermos temas de interesse da advocacia feminina. E aquilo ali foi aumentando. Então, André, é isso, eu digo sempre que eu sou integrativa. Eu gosto da advocacia, eu gosto do mundo empresarial, eu gosto de política, eu gosto de defender pessoas que estão precisando de um advogado, não gosto de injustiça, sou uma pessoa que fico profundamente magoada, sentida quando vejo uma injustiça e eu acredito muito que no poder da união, no poder do diálogo, no poder da boa conversa, sabe? Que a gente consegue resolver tudo e chegar a um consenso. Uma das coisas que eu vou dividir com o pessoal de casa, na sua chegada, e a gente batendo um papo, pessoal, ela foi muito objetiva, eu achei muito bacana de sua parte, exatamente essas tratativas para os menos necessitados. Então, assim, a doutora Andréa, uma das coisas que ela falou, você mulher, né, que está num momento adverso, um momento difícil, um momento, por mais que você se doe no seu casamento, mas não é recompensada por quem realmente deveria. Isso é uma coisa que mexe, principalmente você que daqui a pouquinho eu quero falar exatamente sobre a startup que tomou conta do Brasil, né, por Mulheres Brasil, eu quero tratar no segundo bloco. Eu queria explorar um pouquinho essas relações familiares, esse nosso dia a dia, né, que muitas vezes são mulheres que estão acuadas, não pode gritar porque depende do marido, passa por situações humilhantes, enfim. E aí eu estou falando isso porque foi o carimbo que você passou para mim quando chegou, né, quando a gente começou a conversar fora das câmaras, né, exatamente dentro do que você passou, a injustiça social, principalmente voltada à mulher. Isso é uma coisa que, pelo que você passa para a gente, já vem de berço isso, não é? Sim. Eu venho de uma família de mulheres, eu venho de uma família com mulheres matriarcas. E isso eu aprendi desde cedo, com minha mãe, com minha avó, com minhas duas avós, inclusive a materna e a paterna. Ambas ensinaram muito para mim, para minha irmã, e eu ouvia muito dizer, você vai estudar e garanta a sua vida. A gente vai deixar algumas coisas organizadas, mas você vai ter que ter estômago para enfrentar a vida. Se você casar, ótimo, tenha filhos, case, mas se não casar, ou se casar e o casamento não der certo, siga a sua vida e tenha a estabilidade econômica e busque a estabilidade econômica para você poder escolher e ter a liberdade de escolha, de fazer suas escolhas, não ficar refém de nenhuma situação que possa acontecer futuramente em um relacionamento. E é engraçado que hoje na advocacia eu tenho muitas mulheres clientes, né? E eu tenho um projeto no escritório que a maioria é de mulheres, eu digo que 98% é de mulheres. E hoje eu estava na Justiça Federal daqui de Alagoas e aí fomos até a agência da Caixa e estava o esposo e a esposa, porque o alvará tinha saído em nome dos dois. E aí, mas o cartão para depositar o dinheiro era em nome da esposa. Aí ela disse, olha, doutor, o cartão é meu nome e o meu ex-marido não tem problema, ele confia em mim. Aí na hora que estava recebendo o dinheiro, eu disse, tá tudo certo, pode... E
confio muito nela. E se ela quiser casar comigo, eu caso com ela de novo. Afe Maria. Saiu do problema, quer voltar para o problema. Mas eu acho bacana isso, sabia? Eu adoro quando as famílias se voltam a conversar, né? Isso é bom para os filhos, né? Bom para a família. Exato. E sim, pessoas mais simples, né? Esse casal é um casal com uma situação financeira mais simples. Mas normalmente quando eu encontro que eu vejo que o dinheiro não está indo para a conta da esposa, está indo para a conta de outra pessoa ou do marido, peraí, esse dinheiro a senhora tem acesso? Como é que vai ser isso? Então é muito importante na hora que o advogado está atendendo a parte, que é uma mulher, que está recebendo algum valor, verificar se o dinheiro está sendo depositado na conta dela ou se ela está com o cartão daquela conta que está recebendo o dinheiro, porque a gente sabe que infelizmente ainda existe muita violência contra a mulher, violência não apenas física, mas a violência patrimonial, que é uma das violências mais cometidas, né, entre os casais. E nós temos uma obrigação, um dever de conversarmos com essas pessoas e esclarecermos que aquilo ali é um dinheiro que faz parte do patrimônio do casal, mas que a mulher deve ter acesso a 50% daquele valor, né? Que não pode ficar apenas com a mulher ou apenas com o homem, né? Então eu diria que é um trabalho diuturno. A gente ainda tem muito que avançar, porque são anos e anos de uma cultura onde a mulher é colocada em um segundo plano, e hoje nós vemos grandes mulheres se levantando e o mundo não está preparado para essa independência ainda, né? Essa independência plena da mulher, infelizmente, assusta ainda os homens. E eu não falo aqui somente de homens que não têm instrução, né, mestrado, doutorados, enfim. Eu falo de homens que têm essa instrução, falo de homens que estão no dia a dia, mas que ainda não se acostumaram, que muitas vezes se assustam com a independência feminina. Uma das coisas, você foi perfeita agora, doutora, uma das coisas que me vem à cabeça, né, são esses casos que nós assistimos nos noticiários do dia a dia, esses valentões que eu acho fantástico, né, bater numa mulher tão bom, né, bater num homem igual a você, né, e de repente ele desconta a ira da rua, porque não teve coragem de resolver o problema lá fora, né, desconta na mulher em casa. Né? E assim, aí eu queria dividir esse tema antes de irmos para o café. Está ali já pronto o café da Algás. Eu queria dividir com você o seguinte: em que momento a mulher tem que gritar? É uma pergunta bem pertinente, bem direta, bem bacana. Né? Em que momento você, minha amiga, que está sofrendo, que está às vezes apanhando em casa, né? Muitas vezes grita na presença do seu filho, mas você não pode abrir a porta e gritar lá fora, você grita dentro da sua casa. Então, assim, de que forma a gente pode, né, você com a sua expertise, com o seu, né, profissionalismo gabaritado, né, pode passar para o pessoal de casa, né, de que forma ela pode gritar para que as pessoas enxerguem que ela está passando por esse momento adverso, né, um momento que está indo além. Eu acho que muitas vezes falta força, né, não tem essa, cara, estou tão humilhada, estou apanhando, e tenho força, né? E às vezes tem medo de relatar para a família dela, né? Para que vergonha. O que dizer para esse pessoal, doutora? Eu sempre gosto de observar cada caso, mas a partir do momento que a mulher passa a sofrer algum tipo de violência, seja ela física ou psicológica ou material, quando começa a falar, essa roupa aqui está curta, você vai chamar muita atenção, ou essa maquiagem está muito forte, a mulher ela tem que começar a observar. Quando chega na violência, onde a mulher já está acuada, na violência física, onde a mulher já está sofrendo violência na frente dos seus filhos, aí é uma situação em que ela tem que procurar alguém que ela confie e que possa ajudá-la. Alguém que ela possa conversar, que possa buscar outra pessoa para poder retirar essa mulher daquele ambiente. Se ela não tiver coragem, qual correto? Denunciar, procurar a delegacia da mulher e denunciar. Fazer isso com o apoio de uma pessoa de confiança e com o apoio de um advogado de preferência da Defensoria Pública.
E é muito importante que a mulher não confie que aquele agressor que bateu uma vez, que bateu 2 vezes, que agrediu pela 3ª, pela 4ª vez, ele vai se recuperar, porque ele não vai se recuperar. A violência contra a mulher é uma escalada e ela não começa no feminicídio. Parabéns. Ela começa na roupa, ela começa na maquiagem, ela começa nos ataques e tentativas de ataques ao psicológico, ela começa na retirada patrimonial e ela vai escalando no tapa, no empurrão, no beliscão, vai escalando até chegar ao feminicídio, infelizmente. Então é importante que a mulher observe esse escalonamento. E quando, no primeiro momento que puder denuncie, saia imediatamente de casa com os seus filhos, busque a ajuda das pessoas, não tem que ter vergonha, é uma situação difícil, mas não pode ter vergonha, porque mais importante do que o seu casamento, que você julga importante, que a mulher ela pensa em todo mundo antes de pensar nela. Ela pensa no filho, é verdade, ela pensa no marido, ela pensa na mãe, ela pensa no que os outros vão dizer, no que a vizinha vai falar, e ela não pensa nela. E aí, quando ela dá por si, ela já perdeu anos da sua vida, ela já criou feridas imensas no coração, na família, nos filhos que estão acompanhando aquela via crucis. Então, é preciso denunciar e buscar apoio. Busca apoio das ONGs, o Por Mulheres está à disposição. Que a gente vai debater daqui a pouquinho. Exatamente, né? não Que você vai saber, esse aliado, gente, no segundo bloco, não perca. Vamos fazer o seguinte, o café da Algar já está ali, eu vou para um rápido intervalo, só lembrando, você, meu amigo e minha amiga, que usa o seu carro como instrumento de trabalho, tem até 45% de desconto de economia, claro, no seu combustível. Então, quem gasta 1.000 vai gastar apenas R$550, porque você vai colocar no seu carro um kit GNV e vai usar o produto da Algás, que é o gás GNV, trazendo para você muito mais benefício, coisa aqui, coisa nossa, coisa de Alagoas. Eu vou para um rápido café da Algás e eu volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de trazer um assunto muito bacana e, claro, que esse assunto possa fortalecer as mulheres do nosso estado, que nesse momento vivem num momento muito difícil, né? Aumento, como nós estávamos conversando, doutor, agora durante o café, o aumento do feminicídio tem sido muito grande. E você, valentão, tenha muito cuidado, porque pelo que ela passou para a gente, vem leis pesadas, né? São Paulo agora, doutora, tirou no mês passado o primeiro lugar em feminicídio do Brasil. Então esses valentões, está sendo preparado um chazinho bem bacana que vocês vão ver onde vocês vão parar. Eu queria, doutora, agora no segundo bloco, falar exatamente de uma ferramenta que, graças à empreendedora Andréa Feitosa, está à disposição de vocês. Ô, produção, por gentileza, um videozinho na tela, depois a gente volta para falar sobre Mulheres Brasil. Daqui a pouco eu volto já. Por Mulheres surgiu
a partir das minhas experiências de vida. Na verdade, para ser muito sincera, a partir das minhas dores. E conversando com outras mulheres, com mulheres que se identificavam com a minha história de vida, a gente chegou à conclusão de que não adiantava ficar remoendo tudo aquilo. Eu teria que ressignificar tudo aquilo que eu estava enfrentando, que nós estávamos enfrentando, e tentar unir forças para que nós conseguíssemos avançar de alguma forma, para que nós montássemos uma grande rede de apoio para que uma desse apoio à outra. E aí, em março de 2021, nós começamos a nos reunir, fizemos o primeiro café, e aproximadamente 20 advogadas foram para esse café. A partir de então, o grupo só foi crescendo e coincidiu que nós tivemos naquela época, em 2021, as eleições da OAB Alagoas. Nos reunimos e decidimos nos envolver com aquela eleição específica. A partir de então, nós começamos a diversificar as diferentes profissões que nós temos. Mulheres advogadas, médicas, juízas, promotoras, empresárias. Porque há sim uma necessidade em todas as áreas em que as mulheres estão de apoio, de rede de apoio, de gente para ajudar, para estar junto, para incentivar. Nosso objetivo é construir liderança. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A casa é de vocês. Aí está, pessoal, por Mulheres Brasil, uma startup muito bacana, tem sido uma febre. Fala um pouco pra gente, como é que nasceu essa ideia de você falou no primeiro bloco, juntou 20 mulheres e tal, bacana, muito bom. Mas até então, né, você não imaginava, né, você criar uma ferramenta a nível Brasil, onde todas as mulheres, claro, que está assistindo esse nosso programa, vai querer ir lá curtir. Né? Fala um pouco pra gente dessa ideia, eu digo sempre, a doutora Andréa sendo empresária, né, sendo diferenciada. Fala um pouco, como é que surgiu? Então, o Por Mulheres Brasil, ele surgiu em 2021, com essa dificuldade que nós tínhamos em ter mulheres com independência fazendo parte das chapas da OAB. E a gente se reuniu, um grupo de mulheres advogadas inicialmente, e discutimos alguns pontos e fomos o primeiro grupo 100% feminino na história de Alagoas a indicar mulheres para compor os quadros da OAB Alagoas. Diretorias, conselhos, presidências de comissão. Nossa chapa, a chapa que nós apoiamos na época, foi vencedora e aí a gente começou o trabalho. Nós percebemos que ao longo do tempo não dava para ficar só com a advocacia, porque nos procurava mulheres empresárias, mulheres políticas, mulheres promotoras de justiça, juízas, AGU, diversas mulheres de diversas áreas. E aí a gente começou a pensar em transformar o Por Mulheres em uma startup, porque inicialmente a ideia era de uma associação de advogadas. Conversamos, uma conversa empresarial, disse, vamos fazer uma startup, porque nós conseguimos abarcar todas as mulheres de diferentes profissões e conseguimos fazer algo que realmente vai ter uma representatividade face ao Brasil, que é tão complexo, que tem tantas mulheres de tantas matizes. E aí criamos a startup, hoje nós já estamos aí com grandes vitórias. Fomos o primeiro grupo e o único grupo a apoiar a chapa feminina, a última chapa feminina da OAB Alagoas. Fomos o único grupo feminino que nos colocamos à disposição e que fomos realmente para a linha de frente para apoiar uma mulher para a presidência da OAB Alagoas. E estivemos no front em diversas situações onde algumas mulheres que colocaram seus nomes à disposição precisavam de apoio, porque quando uma mulher coloca o nome à disposição, até chegar esse momento de pôr o nome à disposição, ela já enfrentou muitas barreiras. A partir do momento que ela divulga, que ela expõe o nome dela para aquele cargo, aí ela começa a enfrentar uma verdadeira guerra contra o nome dela. E nesse momento, este momento que é imprescindível que essas mulheres tão corajosas recebam apoio. A unidade, né, de vocês, recebam apoio de outras mulheres. Então, assim, a gente nunca, sob hipótese nenhuma, se acovardou diante dessas situações.
A gente sempre que alguma mulher nos procura, que tem um projeto de trabalho, que nós vemos que realmente é necessário para a melhoria do Brasil, para o avanço do Brasil, para o avanço do estado de Alagoas, nós apoiamos. Apoiamos e fazemos o que nós podemos e às vezes até o que não podemos. Às vezes eu costumo brincar que comigo não pode fazer nada, né? Porque a minha advocacia é empresarial e estou totalmente do setor privado. Então eu sempre levo a pancada maior, né? Como a liderança do grupo, como a liderança da startup, mas eu prefiro enfrentar essa situação e posicionar essas situações e me posicionar e ser leal ao que eu defendo, correta com o que eu defendo, do que ficar ali em cima do muro e não faz, e não vai, porque acaba fragilizando a nossa luta. Perfeito. E interessante o que você passa para a gente, até para ser empreendedora, a mulher sofre também. Sim. Eu imagino, claro, diante dessa ferramenta maravilhosa, né, por mulheres, certamente você deve também, como empreendedora, né, ter passado poucas e boas, porque ninguém quer ver o sucesso de ninguém, muito menos quando é mulher. Pode observar. E aí você, com todo o desafio que foi colocado, eu queria que você passasse para a gente o seguinte: existiram desafios, assim, teve momentos que você diga, rapaz, eu vou desistir, eu não vou aguentar não, o fardo está muito grande, ou você tirou de letra juntamente com o seu pessoal? Nunca pensei em desistir. Nunca tive nenhum medo. Eu acho que... Mesmo diante dos desafios? Nunca tive medo. Que legal, cara. Nunca tive medo. Eu lembro que quando nós decidimos apoiar a chapa feminina da última eleição da OAB Alagoas, recebi várias ligações de várias pessoas e sempre dizendo no tom preocupado, você vai sofrer muitos ataques na imprensa, na mídia, nas redes sociais. E aí eu sempre respondia que eu jogo xadrez desde cedo e eu dizia que no final de cada jogo de xadrez, o peão e o rei iam para a mesma caixa e a gente aguardava para o próximo jogo e voltavam para o tabuleiro. Bem. Então eu não me importo se eu vou perder ou se eu vou ganhar. Eu entro para ganhar, é lógico, junto com as mulheres, junto com o que nós queremos. Mas se nós não ganharmos naquele momento, virão outros momentos e a gente está ali trabalhando para fortalecer uma causa. Então é difícil quando você fala, Andréa, se você for, você vai ser prejudicada. Sim, mas se eu não for, eu vou prejudicar uma luta. Perfeito. Eu vou deixar de abraçar uma ideia que eu propago ela por aí e você covarde agora. E você covarde. Parabéns, perfeito. Certo. Então, você vai na contramão do que você prega. Exato, parabéns. Exato. E assim, nós não temos que nos acovardar. Lógico que cada situação é uma situação, existem casos e casos, mas não adianta eu alardear aos quatro cantos que o grupo defende mulheres, que o grupo apoia mulheres e no momento que uma mulher precisa, eu recuar. Perfeito. E aí, claro, o startup chegou, tomou conta, né, do Brasil. O que oferece? Assim, quais as ferramentas, né, para você, mulher que quer realmente fazer parte, né, do Por Mulheres Brasil? Doutora Andréa, empreendedora nata, né, já teve casa de material de construção, fechou, veio aqui para Maceió, montou, né, o seu escritório de advocacia e hoje, né, milita aí na esfera privada, né, das empresas privadas, mas concomitante a isso, colocou à disposição, né, esse startup para ajudar você, mulher, aquelas pessoas que nesse momento nos assistem, aquela mulher que quer realmente fazer parte do Por Mulher, o que dizer para ela? O que é que vocês oferecem? Né, quais são as ferramentas que podem ser um aliado dela? Passa tudo para a gente. Olha, nós temos hoje o site do Por Mulheres, onde você pode entrar em contato diretamente com a gente e fazer o contato para participar das nossas reuniões. Nós temos reuniões pelo menos uma vez por mês, onde a gente conhece aquela pessoa, onde a gente vê o que aquela pessoa precisa, analisa a situação e aí a gente consegue direcionar o que é que nós vamos fazer.
Além disso, nós estamos nas redes sociais. Pela rede social você consegue entrar. Qual é o Instagram, doutora? Por Mulheres Brasil. E lá no Instagram vai ter uma aba com links. E lá tem um aplicativo onde você pode denunciar ameaças, você pode fazer denúncias e nós encaminhamos essas denúncias para a polícia, para os órgãos respectivos, onde você pode fazer parte de uma rede de mulheres, onde nós indicamos para trabalhar. Nós temos alguns vínculos, algumas parcerias com empresas privadas, com instituições, onde nós direcionamos essas mulheres para o mercado de trabalho. O Por Mulheres tem um viés muito para o empreendedorismo feminino. Nós acreditamos que mulheres que têm sua renda, que têm liberdade e autonomia financeira, ela consegue sair com uma tranquilidade um pouco melhor de relacionamentos tóxicos e abusivos, porque essa é eu diria que a maior dificuldade de uma mulher para sair de um relacionamento abusivo é a falta de independência financeira. Então nós temos um viés muito voltado para o empreendedorismo feminino. E estamos à disposição para fazer novas parcerias e termos de cooperação. Temos termos de cooperação com instituições fora do Brasil também, e algumas aqui no Brasil, aqui em Alagoas, mas estamos avançando aí para fazermos mais parcerias, para termos um canal, um diálogo ainda mais aberto com o setor empresarial, para que possamos retirar mulheres de ambientes tóxicos e proporcionar um trabalho digno e uma vida digna para ela e para os seus filhos, para a sua família. Perfeito. O governo do estado tem, né, um canal exatamente para cuidar de você, mulher, que passa exatamente por esses momentos difíceis da vida, né, que é exatamente a Ronda Maria da Penha, Maria né? da Penha. Então, assim, de que forma vocês têm exatamente tendo essa ferramenta do governo do estado, né, que é a Ronda, me parece que é a Ronda Maria da Penha, tem um termozinho. É a Patrulha Maria da Penha. Patrulha, perfeito. E assim, aí eu pergunto, no caso, né, o Por Mulheres Alagoas, no caso, existe alguma relação, um canal, né? Você foi fantástica quando você disse, olha, entra aí no Instagram do Por Mulheres Brasil, né, e tem um link lá que você vai a sigilo e denuncie o que você vem sofrendo. Eu achei isso fantástico, porque o medo, às vezes, é que faz com que você sofra. Então, o Por Mulheres Brasil, né, você vai lá, Por Mulheres Brasil, sem ninguém perceber, você vai conversar exatamente com a equipe, né, doutor André? Exatamente. E denuncie, estou sendo espancada, meu marido está me maltratando, fale, grite, né? E aí, de repente, vem a Maria da Penha sendo uma aliada de vocês. Vocês conseguem ter esse diálogo com o pessoal da Maria da Penha? A gente consegue repassar as denúncias. Nós tentamos, por algumas vezes, fazer uma espécie de um botão de pânico no aplicativo do Por Mulheres. Mas nós não tivemos êxito nesse modelo. Aí criamos uma modelagem onde a mulher faz a denúncia para nós e nós encaminhamos para o setor responsável. E aí, quando é um caso que a gente vê que realmente tem que agir rapidamente, eu mesma vou até a Delegacia da Mulher ou busco a Secretaria de Segurança do Estado e passo a situação, transmito essa situação para as autoridades competentes para que tomem as medidas com mais urgência. Uma das coisas, estamos praticamente encerrando aqui o nosso espaço, eu disse a você que era rápido, né, que eu não posso deixar de tratar também, tanto quanto o homem, o marido, né, passa por essas situações que nós estamos debatendo. Você que é chefe de setor no seu trabalho, né, que acha porque você é o chefe, você pode tudo. E aí, doutor André, você que milita na esfera jurídica, certamente tem muitas situações onde o chefe ele deixa de ter o assédio moral e passa a ter assédio sexual. Né, que isso aí, recebemos aqui uma advogada que tratou desse assunto também no dia a dia do trabalho. Né, de que forma também, né, o Por Mulheres Brasil, né, tem provocado você que vem sofrendo assédio moral, assédio sexual no seu trabalho, no seu ambiente, e muitas vezes o seu chefe chega para você e faz, se você falar alguma coisa, bota você para fora. Isso acontece, né? De que forma vocês enxergam também essa situação?
É uma situação muito complexa, né? Mas é preciso denunciar. Isso, perfeito. A mulher, ela não pode, sob hipótese nenhuma, se prender, né? A gente sabe que o desemprego é alto, que é difícil, mas a lei deve ser cumprida. Claro. Então, casos de assédio moral, de assédio sexual, nós recebemos muito no Por Mulheres Brasil, recebemos muitas denúncias. E a gente sempre encaminha para o Ministério do Trabalho, encaminha para o Ministério Público do Trabalho e encaminha para os órgãos competentes. E também, cumulativamente, a gente procura conversar com a pessoa, porque normalmente a pessoa, a vítima, a trabalhadora que está sofrendo o assédio moral ou assédio sexual, ela já está, quando ela vai denunciar, ela já está fragilizada. Verdade. Ela já não consegue enxergar Chegou coisas no limite, né? que qualquer pessoa normalmente enxergaria, porque ela está assustada com tudo que ela está passando. Perfeito. Então ela não consegue, ela tá acuada, porque ela está ali dia após dia sofrendo violência, sendo assediada num ambiente tóxico. Então muitas vezes a pessoa chega até nós e ela não sabe, ela já está com medo de falar e alguém saber, de ficar com vergonha, às vezes tem medo que o esposo ou o companheiro fique sabendo. Vixe, Maria. Então são situações bem complexas, mas tem que denunciar. As autoridades estão aí para isso. É preciso que não haja nenhum tipo de constrangimento. Procure as autoridades, nos procure o Por Mulheres, que nós também temos uma rede imensa de mulheres espalhadas em todo o Brasil. Eu sei que o programa vai para outros lugares do Brasil, com mulheres que, como eu já havia falado, estão na Justiça Federal, estão nas procuradorias, estão na PGFN, estão na AGU. Então, nós temos uma rede realmente forte que pode ajudar essas mulheres, ao menos com uma conversa, ao menos com um encaminhamento, para que essas mulheres consigam sair desse ambiente tóxico. O que é importante, a mulher, ela tem que trabalhar. E ela não pode estar em um ambiente onde ela não consegue desenvolver o trabalho dela. Perfeito. Seja por ameaças, seja pelo assédio moral, seja pelo assédio sexual. Então, você, minha amiga, que está me ouvindo aí em casa, que está nos ouvindo, não tenha medo, denuncie, procure as pessoas corretas, procure se inserir no ambiente correto e fazer essa denúncia. Não adianta falar para o colega do escritório, falar para as pessoas do escritório, que muitas vezes não vai resolver e até vai criar um problema maior. Procure ajuda pelos meios de comunicação, através das autoridades competentes para denunciar. E muito importante, uma rede de apoio. Nós somos uma rede de apoio. Nós não cobramos nenhum valor. Nós fazemos esse trabalho totalmente gratuito. Nós não temos nenhum interesse financeiro em fazer esse trabalho. Nós fazemos realmente porque nós, como eu havia falado antes, as injustiças elas precisam ser corrigidas. E as pessoas, Perfeito. Quando precisam de nós, a gente está sempre à disposição. Perfeito. Eu quero brindar a sua vinda aqui no nosso espaço. Pessoal, muito água, obrigado. Viu? É água, viu, gente? Brindar com água também é bom, tá? Eu quero... Doutor André, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alta, nossa equipe que está por trás das câmeras, a turma que está aqui na sala, que faz aqui anexo ao nosso estúdio, em nome de toda essa turma que leva o programa Neto Alta até você, eu quero agradecer a sua vinda. Betânia, parabéns, convidada muito boa, o assunto muito bacana, e eu acredito que dessa forma o programa Neto Alto leva para você a coragem que você precisa para gritar. Agora não adianta assistir esse programa, a mulherada, e não seguir o startup Por Mulheres Brasil, @Por Mulheres Brasil, que você vai ter toda essa ferramenta à sua disposição. Vai lá, use o que é aliado a você por meio dessa empreendedora aqui, na qual eu quero mais uma vez agradecer a sua vinda e dizer do fundo do coração, faça sempre dessa cadeira, dessa poltrona, a sua verdadeira tribuna, amiga. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Betânia, muito obrigada aos telespectadores.
seus ouvintes. Esse é um momento muito importante, porque o nosso trabalho é um trabalho silencioso, na maioria das vezes. São poucas as vezes que o nosso trabalho ele ecoa, porque normalmente a gente está tratando sobre temas que são muito íntimos das pessoas e nós não expomos isso. Nós trabalhamos sempre buscando da melhor forma possível preservar as pessoas envolvidas. E estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre o Por Mulheres é muito importante, porque, como eu já havia falado antes, quando uma mulher decide ocupar um espaço, até ela decidir, ela já derrubou umas 4 mudas para trás. Aí, quando ela ocupa o espaço, que ela diz, eu vou ocupar este espaço, todos os dias ela enfrenta uma dificuldade. E uma mulher que está passando por uma situação de violência doméstica, isso é ainda pior, porque normalmente ela está em um ambiente completamente tóxico e é muito difícil ela conseguir se verbalizar para as pessoas que estão fora daquele ambiente. Então, você, minha amiga, que está passando por algum tipo de violência, não silencie, denuncie. O feminicídio, ele não chega assim de cara, é uma escalada. É a roupa, é a maquiagem, é o dinheiro, é com quem você está falando, é o puxão de cabelo, é um beliscão, até chegar no feminicídio, infelizmente. Muito obrigado. E a gente precisa combater isso todos os dias. Com certeza. E eu quero já de antemão deixar muito claro aqui, Betânia, que você, a partir de agora, também juntamente com... leve o nosso abraço, claro, a todos que fazem lá o Por Mulheres Brasil. Por Mulheres Brasil. Tá? Leva o nosso abraço e diga lá para todo o Brasil, a partir de agora, nós temos um programa que é nosso aliado. Betânia já tem carta branca, viu, Betânia? Para trazer o que você precisar de informação, outras mulheres que venham conversar com outros assuntos, enfim. A partir de agora, tá? Essa startup também tem o portal Cada Minuto, um portal que tem toda a credibilidade para levar por meio do nosso programa. Você que perdeu algum programa, vai lá, né? Programa, no caso, portal Cada Minuto, e lá no rodapé você vai ver todos os nossos programas e a partir de agora também sendo aliado, então, de vocês. Então, leve o nosso abraço a todos que fazem essa ferramenta importante para você, mulher. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem um apoio cultural do Sebrae. Ah, meu amigo, se você está desmotivado, né, esse programa de hoje foi bom para levantar, né? Claro, você que está um pouquinho chateada, vai também a dica do programa, você que é um empresário, né, que seja com certeza igual a Andréa, analisa a sua empresa. Ah, Neto, meu cheque especial foi embora, Andréa. O cara gastou tudo. Estoque, não tem mais nada. Né? Geralmente o cara vai no estoque, não repõe porque gastou dinheiro. Enfim, está na contramão. A sua empresa está na contramão. Calma. O programa Neto Alto indica para você o Sebrae. Dá um pulinho no Sebrae. Procura um consultor do Sebrae e relate. Agora, relate mesmo, viu, gente? Tudo que você precisa, tudo que você está passando, para que ele possa dizer, olha, esse problema a gente pode resolver desse jeito. Esse problema eu encaminho para esse setor, enfim. Relata para o Sebrae e eu não tenho dúvida que o Sebrae vai lhe ajudar, porque o Sebrae é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano, tá bom, gente? Lembrando também que se você quer economicidade no combustível, quem mexe com Uber, com táxi, né? Nosso estado é belíssimo, então vai para lá. Eu fui para Maragogi, levei uns turistas para ali, calma. Bota um kit GNV e usa o produto da Algás. O gás GNV, que é produto da terra, você vai ter até 45%, Andréa, de economicidade. Quem sabe um dia a sua empresa, não tenho dúvida, vai estar igual a da Andréa e você vai andar igual a ela aqui, ó, sorrindo para todos os alagoanos e alagoanas. Tá bom, gente? Na direção... Ah, lembrando, se você ainda não segue as redes sociais do nosso programa, vai lá, @Programa Neto Alto, como também, André, o maior portal de comunicação. Segue a gente lá também. Eu sigo. Segue portal Cada Minuto, então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto_Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado. Tá bom, pessoal? Na direção cinematográfica, essa casa maravilhosa, Casa de Reis Filmes, na direção geral do programa, minha querida Betânia, como também meu amigo Carlos Diego e o meu grande irmão lá do Cada Minuto, meu amigo Marcial Rufino. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu!
Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.